Olá, meu amigo, você que aprecia o nosso canal, eu quero fazer uma reflexão com você hoje sobre quando nós sofremos alguma injustiça, quando alguém superior a nós nos maltrata. Será que devemos buscar fazer justiça? Devemos buscar a justiça? Porque nós que professamos a nossa fé, nós não vivemos mais na dimensão deste mundo. Porque o mundo, ele nos orienta quando nós sofremos injustiça, para nós não ficarmos calados, nós não ficarmos quietos, mas nós revidarmos. Mas a partir do momento que nós abraçamos a fé, a própria palavra do nosso Senhor e Salvador, ele diz que nós não somos mais de nós mesmos. Tudo que nós sofremos não está mais no nosso controle, não está mais em nossa responsabilidade de revidarmos. Então eu quero fazer uma reflexão com você no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Aqui está dizendo que a palavra de Deus, vou ler o 18 para você entender. Vós, servos ou empregados, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e cordatos e humanos, mas também aos maus. Agora o 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. A palavra de Deus está dizendo que se eu tiver algum chefe, alguma autoridade acima de mim, seja ela boa ou seja ela má, eu devo me sujeitar a ela. É isso que a palavra está dizendo. Agora, no mundo físico, no mundo natural dos seres humanos, onde nós vivemos, no sistema mundano, o sistema mundano fala que nós devemos ser obedientes para aquelas pessoas, aqueles chefes que são bons para conosco, não é verdade? Agora, no mundo espiritual, eu quero que você preste muita atenção nos nossos vídeos, porque eu estou fazendo alguns vídeos e você pode observar que o mundo espiritual, o sistema espiritual, é totalmente ao contrário do sistema que nós conhecemos. Então, o nosso Salvador aqui está dizendo que se nós... É coisa agradável a Deus que nós suportemos as afrontas. E aí no versículo 20 vai dizendo: por quê? Que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Está dizendo assim que eu sou uma pessoa, que eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou fazendo o bem, mas eu estou sofrendo. Deus está se agradando disso. Aí você pode estar se perguntando, mas Deus está se agradando de eu estar assim? Deus está se agradando porque Ele mandou eu ser obediente. E então Ele está se agradando não porque eu estou sofrendo. Eu quero que você entenda isso. Ele está se agradando porque eu estou obedecendo. Aí muitas pessoas podem pegar esse texto e podem interpretar ele da seguinte maneira: nossa, parece que Deus está gostando de ver eu sofrer. Não é verdade. Esse texto está dizendo que eu estou agradando Ele porque eu estou fazendo o que Ele mandou que eu fizesse. Embora para o sistema do mundo parece uma coisa cruel. Mas Deus tem os motivos dele. Deus tem os motivos dele. E aí ele dá um exemplo para nós do filho dele. E ele falou assim: porque para isto, no versículo 21, porque para isto sois chamados. Para quê? Para sofrer? Nós fomos chamados para obedecer. Mas às vezes a obediência implica em sofrimento? Sim, implica em sofrimento. Então eu fui chamado para a obediência. Mas às vezes para mim obedecer, eu vou sofrer. E aí ele vai dizendo aqui: pois também Cristo padeceu por nós,
deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, o Filho de Deus, Cristo, ele, para obedecer ao Pai, ele padeceu. E ele deixou o exemplo. Toda vez que eu tenho que obedecer a Deus, não importa as consequências, se eu vou sofrer ou não. O que vale é a obediência. É na obediência que eu vou agradar a Ele. E aí ele vai dizendo aqui no 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então a palavra está dizendo aqui que quando as pessoas falavam mal dele, ele não falava mal dos seus injuriadores. E quando ele padecia, quando ele sofria, ele não ficava fazendo ameaça. E hoje, às vezes, eu vejo os servos de Deus, quando eles são ameaçados, eles começam a falar uma maneira que eles gostam de falar. Olha, cuidado para você tocar no ungido de Deus. Não é assim que eles ameaçam? Olha, cuidado que a mão de Deus vai pesar sobre aquele que mexe no Filho de Deus. Mas a palavra de Deus proíbe nós de ameaçarmos. Por que será que ele proíbe? A palavra de Deus proíbe porque a vingança, ele diz que a vingança pertence a ele. Eu não tenho que me vingar de mais nada. A única coisa que ele quer que eu faça é eu obedecer. A vingança, é ele que vai fazer a vingança da minha causa. É ele que vai julgar. Então, ouvinte, talvez você está vendo essas mensagens, talvez você não tenha aprendido dentro das igrejas. As igrejas falam assim para você, busca seus direitos. Olha, ouvinte, a única coisa que nós temos neste mundo, nós devemos fazer é obedecer à vontade do Pai. Os nossos direitos, as nossas benesses que nós vamos usufruir, está lá na frente. Mas antes de eu ter isso, eu tenho que obedecer. A obediência, ela implica às vezes sofrimento. Às vezes ela implica eu ter que morrer para as minhas vontades. Então, talvez você tenha sido ensinado errado. Você tem que estar sempre por cima, nunca por baixo. Esse não é um ensinamento bíblico. Esse é um ensinamento do mundo. É um ensinamento diabólico. Porque a palavra de Deus, no mundo espiritual, nos ensina que neste mundo nós vamos sofrer. Por que nós vamos sofrer? Porque esse mundo, ele caiu, ele pecou, ele está num sistema maligno. E o sistema maligno e o sistema de Deus, eles estão em constante guerra. E na guerra existe sofrimento. Então, se você está padecendo injustamente, porque você é uma pessoa justa, que você está fazendo bem, a palavra de Deus fala para você, continue obedecendo, não revide. Porque nisso você está agradando a Deus. Não que Ele está feliz de ver você sofrendo. Mas um dia Ele vai fazer justiça para todos nós. Porque a justiça de Deus, a vingança de Deus, ela é perfeita. Ela é diferente da nossa justiça. Por que Ele não quer que nós fazemos justiça por nós mesmos? Porque nós vamos fazer justiça injusta. Porque nós somos imperfeitos. E o nosso Deus não. Quando Ele executar a justiça, Ele executar o juízo, Ele vai fazer com total perfeição. Por que Ele não permite que eu me vingue? Porque a minha vingança vai ser imperfeita. Ou eu vou fazer demasiadamente demais, além da proporção, ou eu vou fazer de menos. É nesse sentido. Por isso que Ele diz para nós que a mim pertence a vingança. Não vingueis a vós mesmos. Espera no Senhor e Ele vai fazer a justiça. Espero que esse vídeo tenha feito você, que tenha feito você refletir, tenha feito você conhecer o mundo espiritual. Espero que esse vídeo tenha feito você crescer na sua vida espiritual.
Eu espero que esse vídeo tenha feito você aplicar a palavra de Deus na sua vida. Agora a promessa você tem. Todo aquele que aplica a palavra de Deus na sua vida, ele vai colher resultados. Eu apliquei a palavra de Deus certa vez na minha vida, nesse sentido, e eu vi o resultado. Aparentemente, no presente momento, parecia que eu estava sendo derrotado. Mas depois eu vi o resultado. Porque a palavra de Deus, ela produz frutos. E os frutos que ela produz são frutos maravilhosos. É fruto que nós, depois a gente vem falar assim, olha, graças a Deus que eu obedeci. Graças a Deus que eu não agi da minha maneira. Porque quando nós agimos da nossa maneira, fatalmente nós iríamos nos arrepender. Pois é, meu irmão, meu amigo, você que está ouvindo esta palavra, pense nisso.